Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Mashle episódio 2 e One Piece episódio 1058. Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando sobre Mashle, porque a gente tem aqui simplesmente o início da admissão dele, inclusive na escola de magia, né, cara, que foi uma grande loucura. Primeiramente, que é dada aqui uma explicação logo no início, né, que ele vai para aquela magia, aquela escola de magia Eston, né, que é a mesma lá que a gente viu no jornal, né, um cara lá atingindo grande status e tal. E a taxa de aprovação dessa escola é de menos de 3%, sendo que tem uma galera lá no local, né? Então, tipo assim, centenas de pessoas, talvez, só 3% dessas pessoas aí que vão acabar entrando na escola, pra tu ver o nível da parada, né? E no meio desse bagulho aí tá o próprio Mesh, né? E aí a gente vê aqui um cara, né, que inclusive já foi um aluno dessa escola e hoje ele ajuda na escola, né, que é o tal do Cloud Lucy. Depois é explicado que ele é bastante poderoso e tal, né, ele dominou várias magias de alto nível e tal. E enquanto ele tá ali vendo, né, como é que estão ali os alunos do lado de fora, ele olha e vê o Mesh malhando, né, do nada. Menção que ele já tá com a marca no rosto, né, quem fez essa marca aí, é falado durante o episódio, é o Brad e o Regro tá ali com ele também, né? Os dois estão meio que stalkeando o Mesh, né? Bem bizarrão, parece uns contra-regras ali, né? Seguindo ele. E o Brad que fez essa marcação aí pra fingir que ele é um mago de verdade, né? Só que, pô, o mago puxando ferro meio que não existe, né? Um mago ali sendo totalmente brutal. E aí, então, esse Cloud, né? Ele acha ali que, pô, esse cara tá de sacanagem, né? Um maluco ali fazendo exercícios físicos não vai virar um mago de alta classe, né? Esse cara não mexe com magia claramente, né? Ou não muito, né? De maneira não muito eficiente. E aí, então, pra mostrar essa fraude que é o Mesh, né? Ele acaba ali, então, começando os testes, né? De admissão. E ele começa ali fazendo um teste que é mais ou menos simples, né? Basicamente, ele entrega ali uns papéis pra galera fazer ali meio que uma prova. Só que a pegadinha é que não é pra você fazer a prova, porque as letras que estão no papel, elas estão vivas, elas estão andando ali pelo papel e você não consegue responder nada, na verdade, né? E aí a ideia, na verdade, de quem vai passar é quem consegue counterar esse feitiço, né? Quem consegue counterar a magia que dá vida ali às letras, né? E acontece que o Mesh, ele não tem magia, né? Pra cancelar os poderes dali das letrinhas. Mas ele intimida as letrinhas, né? Ele fica bolado ali que ele não tem recurso, né? Pra parar as letras, então ele acaba quebrando ali a pena que ele ia usar pra poder escrever. Isso assusta as letras e elas ficam em formação direitinho. Porque ainda tinha tinha que colocar as letras em ordem. E o Mesh acabou ali, né? Assustando ali as letras, quebrando ali a pena de escrever. E aí as letrinhas ficaram todas no lugar certinho, né? Muito louco. Na cagada. Teve mais algumas provas ali que é mostrado rapidamente, como por exemplo, levitar uma pedra, né, que o Mesh acaba fingindo que tá usando a varinha, mas na verdade ele enfiou o dedo na lateral da pedra e fica levantando, né, só com o dedão ali a pedra. E também correr sobre as águas, pois é, olha aí, ó. Nesse mundo aqui dá pra fazer isso, cara. Mano, o Mesh tá correndo só com o potencial físico que ele tem, bagulho doido. O cara tá correndo sobre as águas, é bagulho insano, enfim. E aí, então, tipo, esse tal de Cloud tá sendo totalmente zoado, né, cara? O cara tá sendo humilhado aqui pelo Mesh completamente, né? E aí, então, o cara, ele simplesmente toma ali uma iniciativa muito louca, que ele faz ali o teste do labirinto, que é o quê? Ele faz um grande labirinto gigantesco e os alunos têm que encontrar a saída. Só que tem um tempo pra fazer isso e tem várias armadilhas também, potencialmente mortais, dentro ali desse labirinto, né? Mas, pô, pro Mesh a gente sabe que isso não seria um problema, né, por si só. Só que aí, eis que chega a donzela. Pois é, a tal da Lemon Irvine, que ela é basicamente ali uma menina aparentemente inocente, né? E ela fala ali que quer, né, seguir ali o Mesh e tal, né, ficar ali na aba dele, o que faz todo sentido, porque o cara tá arrasando até então nos testes, querendo ou não, ele tá conseguindo, né, dar um jeito de seguir em frente. Só que acontece que ela cai em praticamente todas as armadilhas e toda hora o Mesh tem que ir lá e ajudar ela de alguma forma, né? Ela tá sendo um peso pra ele. E a gente descobre que é de propósito depois, né? Porque ela acaba ali vendo que o Mesh consegue lidar com tudo, né? Com todos os problemas ali. E aí então, quando ele decide ir embora, né? Ela acaba prendendo ele ali com a magia dela, ela faz umas algemas e tal.
E ela diz ali que ela foi mandada, né, pra atrasar a vida dele, né? Só que ela achou realmente que ela ia manter o cara preso nas algemas, o que, conhecendo o Mesh a essa altura, né, não durou nem segundos ali direito, né? O cara se levantou mesmo com as pernas presas por algema e ele simplesmente quebrou ali as algemas, tanto dos braços quanto das pernas, e foi embora. E deixou a mina ali, tá ligado? Doideira. Então assim, a mina recebeu uma missão, né, e falhou miseravelmente. Como se não bastasse, né, ainda por cima ela realmente caiu agora numa armadilha perigosa, porque até então ela tava caindo nas armadilhas meio que de propósito. Só que dessa vez não, aparece uma esfinge logo atrás dela ali, fazendo aquele velho questionamento, né, sobre quem que é a que anda, que de manhã tem quatro pernas, de tarde tem duas, se não me engano, de noite tem três, um negócio assim. Que a resposta é o homem, se não me engano, né, é o ser humano, né. Só que acontece que ela não sabia responder, ela não conseguia formar, né, o pensamento ali, porque a esfinge era super agressiva. E ainda bateu ali na varinha dela, ela ficou sem poder usar poderes. E aí você já viu, né, nesse mundo aí ela tá rendida, né. E aí ela aceita, né, como se fosse uma punição por ter feito mal ao Mesh, né. Só que aí, eis que chega o próprio Mesh e dá um socão na esfinge. E a resposta dele para a pergunta é que isso não faz sentido, dane-se. Ou seja, violência é sempre a resposta, né? Fica aí a dica, então, né, desse episódio. E aí, então, depois, né, de ajudar ali a tal da Irvine, né, ela acaba questionando ele, por que ele fez isso, né? E aí, então, ele fala ali, né, que, pô, se ela entrou ali com o mesmo pensamento que ele, né, pode ser que, tipo assim, deu pena, né, de ajudar ela, ele ficou meio que com pena ali. E aí então ele acabou ajudando ela só porque ela poderia estar fazendo isso por alguma razão nobre, assim, né? Queria ajudar alguém ou algo assim. E de fato é verdade, não é mentira não. E aí com o tempo acabando, né, o Mesh decide não andar pelo labirinto e dessa vez ele decide quebrar as paredes do labirinto. Pois é, ele atravessou completamente aí. E é engraçado até ver aqui o tal do Cloud falando sobre isso, porque ele diz que não só o muro, né, do labirinto era muito grosso, como também tinha camadas ali de barreiras, né, que cancelavam magia. Só que o Mesh tá usando os braços, né, no caso aqui. Um pouco da cabeça, talvez, ali, como o Ariete, mas enfim. No geral, no final das contas, o poder do labirinto era inútil contra o Mesh o tempo todo, né. E apesar da falha catastrófica, né, do Cloud, isso funcionou de uma outra maneira, porque a galera que tá tentando ser admitida na escola achou que isso foi trapaça e começaram ali a pressionar o Mesh a ir embora, né? Queriam expulsar ali o Mesh porque não concordaram ali com o jeito como ele resolveu a situação do labirinto, né? Só que a Irvine vem em defesa do Mesh e acaba então falando toda a treta do Cloud, né? Que ela foi mandada lá pra prejudicar o Mesh, né, e que ela vem de uma família pobre, né, então Cloud disse que ela seria automaticamente admitida se seguisse o plano, né, então ela foi coagida, né, a fazer esse tipo de coisa, e o Cloud foi pego no pulo, né, o que foi uma grande sacanagem, né, o cara fez aí uma grande palhaçada, né, fora que teve um negócio ali que ela disse que ia se casar com o Mesh e tal, por causa de um equívoco, vai, nas palavras ali do Mesh, mas enfim, isso não vem ao caso agora. E aí então o Cloud fica pistola, né, de ver que ela deu com a língua nos dentes, né, e decide então atacar os dois, né, e aí ele começa a concentrar ali uma grande quantidade de mana, lembrando que ele aprendeu várias magias de alto nível, né, na escola, ele é extremamente poderoso, embora não aparente, né, apesar da palhaçada. Só que aí o Mesh simplesmente chega ali e dá um tapa, né, um tapa não, acho que ele chega a apertar a varinha ali do Cloud e explode, ficou meio mal essa frase. Enfim, ainda mais pela parte da explosão. Mas ele meio que explode ali a varinha do Cloud e deixa o cara sem poderes, basicamente, né? Porque ele precisava da varinha. E aí, então, meio que acabou, né, cara? Mas mesmo assim, o Cloud ainda queria puxar briga com o Mesh. Só que ele é interrompido por um cara ali, um velhaco, que é o tal do Wahlberg, na verdade, que é o diretor da escola, né? E ele é tipo um Dumbledore, né? Pra quem já viu ali, ele é claramente parecido com o Dumbledore. E aí ele chama o Mesh, né, teleporta ele ali e começa a fazer um questionamento, né, sobre quais são as intenções dele ali na escola, né. E aí ele percebe que o Mesh ele é um cara que ele é muito forte, mas não é muito inteligente, né. Ele meio que usa a força bruta para resolver todos os problemas. E aí ele faz um teste com o Mesh, né, onde ele usa ali uma magia sombria, aparentemente, né, onde ele pega a alma da pessoa que o Mesh mais se importa, que é o Regro, né, só tem ele na vida do Mesh. E aí então o
o Mesh tem que impedir ali, né, que o boneco onde tá ali a alma do Regro seja perfurado por uma espécie de peso pontudo que tá caindo, que me lembra muito Skyrim. Tem uma quest que a gente vai parar num lugar, numa dungeon, que tem um negócio desse no final, que tem a ver com um Daedra, se eu não me engano, um príncipe daédrico, né, que o pessoal comia gente e tal, uma maluquice, né, enfim. E aí o Mesh, pela primeira vez, ele teve alguma dificuldade, né, porque primeiro ele soca o negócio, tenta quebrar o aparelho, e ele sangra, né, ele se machuca nas mãos ali, ele não consegue. Mas aí ele toma uma segunda iniciativa, que é tancar o peso, né, que tá caindo ali sem parar. E aí o que acontece? O argumento dele é muito bom, inclusive, né? Ele fala que essa magia ela é muito grande, muito espalhafatosa, né? E provavelmente demanda muita energia, né? Então ele vai fazer uma prova de resistência com o aparelho, né? Quem vai quebrar primeiro? O Mesh, que malha pra cacete o dia todo e tem uma estamina ferrada, ou um mago hiper Master Blaster experiente que tem muita mana, apesar de também já ter uma certa idade, né? Então quem vai se cansar primeiro? Bom, a gente não sabe exatamente o que rolou, né, nessa disputa aí, porque o plano do cara não era bem esse, não era medir forças com o Mesh. Na verdade ele queria saber como é a mentalidade do Mesh, né, como ele é como pessoa. E o Mesh é um tipo de pessoa que ele acha interessante, porque ele tem ali uma parada que ele chama ali de noblesse oblige, acho que é assim que fala, que é ali meio que um senso, né, de dever muito forte, né, e principalmente pra proteger as pessoas, né, o que ele acha muito interessante. Então ele quer pagar pra ver, ele quer deixar o Mesh ali na escola pra ver no que vai dar, tá ligado? Ele tá disposto a fazer isso como experimento, né? Então ele cancela o poder dele, mas ele não está cansado no final da história, né? Ele só cancelou porque ele queria, né? Então a gente nunca vai saber exatamente o resultado final dessa brigaiada aí com o diretor. Bom, aí o Mesh foi admitido finalmente e o episódio podia terminar aqui. Mas a gente vê mais desse episódio porque a gente vai aqui então para o primeiro dia de aula do Mesh, né? Onde a professora dá um esporro nele porque era pra ele usar magia pra destrancar, né? Umas trancas ali, acho que é a Alohomora que fala, eu não lembro agora, tem uma magia específica que faz isso no Harry Potter. Só que acontece que no caso aqui do Mesh ele puxa o ferro ali do cadeado, né? E acaba quebrando e toma um esporro ferrado. E tem um aluno vendo ele ali, que mais pra frente ele se apresenta como Finn Ames, né? E esse cara, ele tá com medo do Mesh, né? Ele acha que tem pessoas muito esquisitas ali nesse ano, né? E que o negócio vai ficar meio esquisito. Tem também um pessoal que fica olhando ali o Mesh de fora da sala e tal, querendo já arranjar confusão, mas isso é papo pra outro episódio. O lance é que esse cara tava com medo de ficar no mesmo quarto que o Mesh e, adivinha, né? Obviamente ele ficou no mesmo quarto que o Mesh, obviamente, por que não, né? E aí é muito louco, cara, ele tenta se apresentar ali, né, falando formalmente o nome dele, e o Mesh responde falando o nome dos músculos dele. Ele tem um apelido pra cada músculo que ele tem definido. Caraca, a lista é grande, né, a tropa é poderosa, né, pois é. E aí, o mais importante aqui no final, né, é quando o Mesh pergunta sobre como é que faz pra se tornar um visionário divino, né, que é o cargo lá que ele tá almejando. E aí o cara explica, né, embora o Mesh não queira entender muito, né, ele fica ali meio panguão, mas basicamente ele precisa pegar ali umas moedas douradas que ele vai ganhando fazendo atividades na escola, né, principalmente sendo bem sucedido nessas atividades, o que é importante. Pra quem boiou, né, no primeiro momento também igual o Mesh, né, resumidamente é igual o Spy Family, né, tem que pegar como se fosse aquelas estrelinhas lá do Spy Family. Então tudo que ele fizer é muito importante, ele tem que ser muito bom, né, ele tem que conseguir passar ali com excelência em diversas provas. Ele já falhou no primeiro dia, né, em algumas partes. Bom, e aí então o Mesh termina ali então oferecendo um profiterole, né, pro Finn. E o episódio termina então aí com eles rachando aí uns doces, né, doideira. Cara, já começamos assim, irmão. Os dois primeiros episódios já são bruto pra cacete, muito louco. E eu acho que a tendência é ficar cada vez mais bruto, vai, porque é bem a cara desse personagem. Tô gostando pra cacete desse anime aqui. E agora falando sobre One Piece, episódio 1058, né? A gente começa aqui então falando primeiramente sobre a Big Mom, né? Já que a gente tá falando de gente bruta, né? Tem que falar aqui logo do monstro da sala. Que nesse caso aqui tá literalmente um monstro, né? Porque ela tá gigantesca aí, né? Queimando um ano da vida dela em troca de mais poder do que ela já tinha, o que é meio insano. E a gente vê como ela tá diferente, né? Em questão de força bruta, quando ela simplesmente dá uma porrada que o Kid e o LOL esquivam, até com uma certa facilidade,
mas o vento do impacto é tão grande que o dano se espalha por toda a área, né, do salão e ainda por cima arremessa o Kid e o LOL que tava mais perto, né. Então, tipo assim, beleza, você esquiva da porrada, mas você ainda sai voando do mesmo jeito, né, como se tivesse tomado o golpe. Muito insano, muito insano realmente. Fora que ela ainda manda lá os homes dela, né, que ela acabou pegando lá aquelas vigas de metal e transformando, né, em uma espécie de Tsukumogami ali, né, e jogou neles, né. Caraca, o Kid ainda conseguiu se defender e tal, né, usando ali o magnetismo dele. O LoL esquivou usando o Rune, né, e é o que tem pra hoje, porque realmente não dava pra tancar a chuva de desgraça que aconteceu ali não. E eles falam, né, que realmente tá mais complicado de enfrentar ela desse jeito, né. O LoL principalmente ele aponta isso, né, tá bem complicadinho ali de lidar com essa Big Mom bufada, né, se é que é possível fazer isso, bagulho insano. Mas é o que tem, cara, eles vão ter que encarar esse negócio aí de algum jeito, dá os pulos aí, irmão. não foi legal chegar até aqui? Tem que ser legal passar dessa parte aí também. Bom, enquanto isso, né, em paralelo a isso, a gente vê o Marco, né, ele tá carregando ali o Izou. E o Izou pediu ajuda do Marco pra chegar numa outra parte ali, né, como é que fala? Uma outra parte ali da caveira, né, de Onigashima, porque ele recebeu ali uma fofoca, né, de que um yokai gigante tá destruindo, né, todo Onigashima ali. E ele vai lá então cuidar desse negócio, né, deixa o pessoal mais boladão aí cuidar dos problemas maiores, né, enquanto ele vai lidar com esse problema desconhecido que apareceu do nada, né, um inimigo gigantesco apareceu aí, sem muito aviso prévio. E o Kazembo realmente tá aí, avançando e arregaçando tudo, né. Inclusive a gente vê aqui uma cena legal, que é a Nico Rubin e o Brook, né, eles estão ali correndo da CP, e aí eles pulam, né, pra mais um andar ali de baixo, e aí acontece que ao mesmo tempo tá passando ali embaixo Yamato, Fuga, o Apu e o X-Drake, né? E aí acontece que Yamato diz ali pra eles que não tem tempo e tal, né? Mas o Fuga, aparentemente, ele tá querendo brincar com o Yamato, né? Ele é bem ali, brincalhão e tal. E aí Yamato tenta dar um fora, né? Dizendo ali que não tem tempo pra essas coisas. E aí, de repente, um Mary acaba anunciando ali que tem ali um monstrão, né? Passando e destruindo vários andares, né? E tá chegando no subsolo. E isso chama a atenção de Yamato, que faz ela parar, que por sua vez faz o Fuga parar também. E aí o Fuga ele para exatamente aonde a Nico Rubin e o Brook iam cair, né? Então eles caíram no macio porque o cara é cabeludo. Foram ajudados ali sem querer pelo Fuga, né? Pelo gigantão ali. Bem legal. Fora que o pessoal da CP0 pula atrás da Nico Rubin e do Brook também. Então eles vão ali descer, né? E vai cair no meio dessa galera e provavelmente eles vão querer dar uma surra nesse pessoal. Eu não sei se eles conseguiam tancar todo mundo junto. Claro que eles venceriam a maioria do pessoal ali com facilidade. Agora Yamato eu não sei. Eu tenho realmente minhas dúvidas. O Fuga também acho que ele ia aguentar uma ou duas porradas, mas não acho que não tanca uma CP0 não, cara. Esses caras aí, eles até porque eles estão inteiros ainda, né? O Fuga também tá, vamos combinar também. Pode ser que dê pra fazer alguma coisa, mas não sei até que ponto isso ia dar certo não. E aí então, quando eles estão descendo, o Kazembo também desce pelo teto e alcança eles na descida. O que é bem insano, né? O mergulho do Kazembo é mais rápido que o da CP. E mais do que isso, quando eles são engolidos, você vê que eles tancam o Kazembo, né? Eles falam ali que é irritante e tal, né? Eles são absorvidos pelo bicho que, lembrando, tá em chamas, né? Mas eles não são queimados no processo. Bagulho insano demais. Os caras tancaram o bichão vindo e ele tá descendo a toda, né, cara? A gente não vê o que acontece depois, mas vai ter problema aí, né? Porque Yamato tem que dar um jeito de chegar primeiro lá no armamento, né? E agora, o bicho tem a habilidade de atravessar paredes, né? Seja quebrando ou não. Então é complicado de lidar. Aí depois a gente vai para o Orochi. O Orochi, ele tá ali, né, amaldiçoando todo mundo, como ele gosta de fazer. E aí tem um momento que ele para ali, né, não tem mais o que ele fazer, ele já cansou, já exauriu, né, todo o seu repertório ali de pragas, né. Só que aí de repente ele começa a ouvir um som conhecido, né, o som ali do shamisen da Komurasaki, né. E aí ele vai ali na sala do lado e realmente parece que a Komurasaki tá ali, né. Lembrando que é a Hiyori, né. E aí o Orochi, depois ali a gente vê mais pra frente que ele não vê de primeira que é ela, né? Mas ela já sabe que ele tá ali, né? Ela já tá esperando esse negócio, foi tudo planejado, aparentemente, né? Ao mesmo tempo a gente vê aqui também o Momonosuke, né? O Momonosuke, ele tá ali tentando fazer as nuvenzinhas pra poder parar o Onigashima e ele já deu uma boa evoluída. Lembrando que isso foi em menos de 5 minutos, o que é bem insano.
E aí ele tá começando ali a fazer realmente várias nuvenzinhas e acumulando elas numa nuvem maior, né? Ele não consegue fazer a nuvem grande de primeira, mas ele consegue fazendo de pouquinho em pouquinho e acumulando, vai juntando todo mundo, né? Maneiro. E aí aos poucos parece que Momonosuke vai realmente conseguir parar ali o Onigashima de despencar. Enquanto isso a gente também vê aqui o Zoro e o King, né? Onde o Zoro tá tendo muita dificuldade pra lidar com o King, né? Principalmente porque o King tá voando, não deixa o Zoro se aproximar. E quando o King se aproxima, é só pra mandar golpe pesado. Como por exemplo, ele manda aqui o Temporal Dom, né? Que ali é aquela bicuda que ele dá, né? Uma bicada que ele dá ali no Zoro de longo alcance. Muito bizarro, que ele se estica todo, né? Fica muito engraçado a cena. E o Zoro tem muita dificuldade, né? Ele fala ali que parece até um raio laser esse negócio aí. E o King falando que era assim que os pteranodontes caçavam antigamente. E o Zoro cai na pilha. Eu não sabia. Muito bom esse negócio, muito bom. Enfim. E aí o Zoro começa a entrar ali numa pira, né? Sobre por que o King tá tancando os golpes dele, né? Porque ele tá achando estranho que o King ele é muito resistente, né? E aí tem um golpe aqui que ele manda que seria mais pesado que o habitual. Inclusive ele usa até a espada do Oden pra fazer. Ele usa o Santoryu Kokujou Tatsumaki, né, que seria ali o Corda Negra Tornado do Dragão. E aí acontece que o King também tanca esse golpe, né? E aí o Zoro fica na pira, né? Pô, não é possível, mano. O cara tá tancando os golpes aqui meio too much, tá ligado? Ele até questiona se isso é uma parada da Zoan, né? Ou se tem mais alguma coisa ali por trás. Porque não faz sentido, né? É doideira. E aí o King até fala ali, olha, de repente eu sou mais especial do que isso, né? O que faz ali o Zoro pensar se de repente não faz parte da racial dele, né? Ele pode ser de uma espécie que o Zoro não conhece, né? E o Zoro sabe que já machucou ele, né? Ele chegou pelo menos a quebrar parte do equipamento ali do King. Mas nesse momento aqui ele não tá conseguindo fazer nada. E ainda por cima o King percebe que ele tá hesitando nos pensamentos, né? Ele tá ali ponderando demais. E ele se aproveita e arremessa o Zoro num choque de poder ali, que faz com que o Zoro acabe sendo esmagado numa parede e cai, né? E ele fala ali enquanto tá caindo que se continuar desse jeito ele vai acabar perdendo, né? Ele vai não ter o que ele fazer, né? Só que ele escolheu uma péssima hora pra falar isso, né? Porque ele tá com a Ema na mão, né, cara? E vocês sabem como é que é a espada do Oden, né? Tem esse aviso aí, tem a letra miúda de que ela é temperamental, né? E acontece que ao mesmo tempo que ele tá caído ali, né, meio grog, ele começa a ouvir o som do shamisen, do instrumento lá de corda que a Hiyori tá tocando. E a espada responde, né, a esse clima e começa ali a sugar o hack do Zoro todinho. Começa a chupar ali o braço do Zoro, né, ficou fininho ali o braço do cara. E aí o Zoro começa a gritar ali de dor, né, cara, enquanto a espada tá toda pilhada ali pra continuar no combate, né, doideira. É difícil, irmão, é difícil, mas ele sabia no que ele tava se metendo. E aí no final do episódio, né, a gente volta aqui então para a Hiyori, né, disfarçada, e o Orochi, né. E a gente vê que quando o Orochi descobre que é a Komurasaki tocando ali, cara, a gente vê que ele até chora, né, cara? O cara realmente nunca esqueceu a Komurasaki, né? Mais do que isso, ele fica até de joelho ali, né? Uma rara aí oportunidade onde a gente vê o Orochi realmente se ajoelhando perante alguém, porque o negócio realmente é bolado, assim, toca o coração do cara, né? É uma das poucas pessoas que o Orochi assim, tem pena, né, de ter de alguma forma ali matado pelo caminho, né? Ainda que não foi bem ele, né? Foi um plano ali, né, pra salvar a vida da Hiyori, mas ainda assim foi bem interessante, né? Porque ele se sente culpado pelo aquele negócio. E ele até certo, naquela treta ele queria realmente matar a Hiyori, né? Ou ponderar matar a Hiyori. E aí então o episódio termina, né, com o Orochi falando que se isso for um sonho, ele não quer acordar jamais, né? E a Hiyori responde ele fazendo uma carinha tipo, seu desejo vai ser atendido, cara. Tu nunca mais vai acordar. Desgraçado. Filho da mãe. Pois é. Vingança! Vingança que teremos aí em breve, né? Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam então, né? Seja do Mashle ou do One Piece. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!